Está começando mais um Professor Nelson Júnior Cash. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. No capítulo 4, o autor inicia a seguinte narrativa: os crescentes pecados sexuais que invadem nossa sociedade destruirão nosso país de dentro para fora, afirmou o evangelista. Temos que dar um basta nisso imediatamente. Gestos de aprovação ao redor do estádio confirmaram sua denúncia. É isso mesmo, alguém gritou. Nós defendemos a pureza, disse outro. Então veio a bomba. Um indivíduo afirmou à imprensa alguns pecados sexuais que envolviam o próprio evangelista. Negar a afirmação parecia ser a melhor resposta, até que outras informações vieram a público e gravações invadiram a internet. Nesse ponto, a negação transformou-se apenas em controle do tamanho do estrago. Algumas pessoas ficaram irritadas, desapontadas e envergonhadas, enquanto outras sentiram-se felizes e vingadas à medida que os indivíduos e instituições religiosas tornavam-se o centro das atenções. O que as pessoas fazem quando suas fraquezas tornam-se públicas? O arrependimento é uma experiência solitária? Por quanto tempo você consegue guardar segredo? Por quanto tempo você quer guardar um segredo? De quem é a falta? Na corte, o juiz determina quem é o culpado. A polícia entrega o relatório, os detetives já buscaram os indícios, os advogados buscaram dirigir o julgamento contra e a favor do réu. E fora da corte, todos somos juízes. Com pouco ou nenhuma evidência, quase instintivamente, passamos a bola e culpamos os outros. Nosso reflexo natural é dizer, não é minha culpa. Pense em quão fácil é apontar o dedo para outra pessoa. Observe o modo da autopreservação dessa obra. O jogo da culpa continua até que a responsabilidade seja colocada sobre alguém ou algo, uma pessoa, uma organização, uma instituição ou alguma outra coisa. Independentemente de uma admissão da culpa, o julgamento é feito. A falta de quem quer que seja é e para sempre será um fato público, até que haja uma confissão. Às vezes, a confissão nunca ocorre até que venha o momento da morte. Você já ouviu sobre a confissão da hora da morte? A história é recontada após confissões. Incontáveis julgamentos, públicos e privados, tornam-se obsoletos após as confissões. A confissão reverte a direção do julgamento. Em vez de criar uma dinâmica no rastreamento de um veredito de culpa, a confissão libera a pressão e esvazia todo o jogo do sistema de culpa. A confissão acaba com longos julgamentos na corte, infindáveis apelos, busca de informações adicionais, constantes atualizações de informações para o público e as deliberações incertas do júri. A confissão é a forma de expressão do arrependimento. É a fala de um coração culpado. Eu sou culpado, lamento e estou pronto para agir de forma diferente de agora em diante. São mensagens de arrependimento. Verbalizar mensagens de arrependimento é só confessar. A confissão diz, foi culpa minha. A confissão diz, fui eu. A confissão diz, parem de culpar o outro. A confissão diz, o espertalhão desiste por aqui mesmo. Se fôssemos usar uma gíria, diríamos, foi mal. Às vezes, pode ser embaraçoso quando as pessoas nos elogiam por uma conquista, mas é um embaraço muito diferente quando confessamos aos outros algo de ruim que fizemos. Por exemplo, suponha que alguém admita ter desviado grandes somas de dinheiro ou que sua vida sexual se desvia significativamente das normas que defende. Tais confissões criam um tipo de embaraço chamado de vergonha. Talvez essa seja uma das razões pelas quais tantas vezes preferimos negar desviar a confissão. Sim, a confissão constrange. Alguns dizem que ela é humilhante. Mas a falha em confessar deixa você oprimido com o fardo do pecado e de seu rancor contagiante. A confissão leva o arrependimento à ação. O caminho para a restauração pode ter alguns segmentos constrangedores, mas isso é irrelevante quando contrastado com a confiança de ser reconciliado
com Deus e com o seu mundo. Quando a humilhação leva à humildade, as pessoas ficam abertas a Deus. Não é de se admirar que a Bíblia diga: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que presente! Você não pode ter o perdão que Deus oferece se você não precisa dele, ou não admite que precisa dele. À medida que o arrependimento leva à ação, a confissão promove o perdão que Deus espera ansiosamente derramar sobre aqueles que confessam. Você não precisa ganhar o perdão de Deus mediante a peregrinação ou algum ato de penitência. A libertação da culpa vem quando você confessa. Você diz: eu sou o culpado. Você diz: desejo a vontade de Deus com relação ao pecado que cometi. E você reivindica a promessa de Deus por perdão. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como Deus responderá? Podemos ver a sua resposta na história que Jesus contou acerca de um pai extremamente tolerante. Quando o filho fugitivo voltou para casa com uma confissão e um pedido para se tornar um servo, o pai o reintegrou como seu filho e deu uma festa para ele. Isso não significa que a confissão fácil resolva. Ela não passaria de uma rotina para executar uma tarefa e retirá-la da lista de afazeres. Na confissão, o ponto de partida radical do pecado que está enraizado no arrependimento é simplesmente trabalhar para eliminá-lo. A confissão expõe o segredo de quem é o culpado. Ela também revela o perdão de Deus ao pecador, a quem Deus tem reintegrado como seu filho. A confissão a Deus leva ao perdão, mas os seres humanos podem não ser tão rápidos quanto ele para perdoar o pecador. Se eles forem prejudicados, podem até ter um espírito de vingança. Pode levar algum tempo para que os ofendidos perdoem. Isso pode exigir alguma cura. Se eu confessar ter matado alguém que você ama, você é o mais propenso a responder com o perdão ou com a vingança? Se eu confessar ter queimado sua casa, ou roubado muito dinheiro seu, ou ter espalhado uma mentira a seu respeito, você perdoaria facilmente ou buscaria retribuir esse mal? Separados de Deus, buscamos julgamentos para os outros e a misericórdia para nós mesmos. Desejo punição para todos que são culpados, mas espero que esqueçam minhas falhas. Nós forçamos as pessoas a se confessarem, mas negamos a nossa confissão. Em contraste, Deus oferece misericórdia. Ele já deu o veredito. Deus tornou pecado por nós aquele que ele não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A confissão faz com que a misericórdia de Deus se coloque sobre nossa culpa. Quando nos confessamos aos outros, ficamos expostos ao desconhecido. Certamente a confissão aclara a consciência e põe um fim na busca por culpado. Mas e então? Então, quando posso compensar meu erro, eu devo fazê-lo. Porém, nem sempre esse é o caso. Uma pessoa assassinada já está morta. A condição sentimental destruída não pode ser restaurada. O dinheiro roubado pode haver sido gasto, e o que se pode fazer para reverter a fofoca? As coisas jamais serão as mesmas. A confissão deixa aquele que confessa à disposição do julgamento e misericórdia dos outros. Ela deixa a pessoa vulnerável. Não é de se estranhar que tantas pessoas a evitem. A negação separa, construindo barreiras, mas a confissão leva à comunhão porque torna a pessoa vulnerável. Muitas pessoas preferem as barreiras ao risco da vulnerabilidade. Como resultado, elas experimentam a separação em vez da comunhão. As pessoas que confessam não são orgulhosas, presunçosas ou donas da verdade. Ao contrário, elas são contritas, humildes e piedosas. Quais qualidades você prefere ver nos outros? Quais delas descrevem você? Porquanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A confissão dá continuidade ao processo de conexão com Deus, mas ela também favorece nossa proximidade com os outros. Quando confessamos, recusamos a prática de justificar nossos erros. Abertamente quebrados, vivemos numa atmosfera de misericórdia
que nos torna mais misericordiosos que juízes. Para aqueles contaminados com atitude de julgamento, o antídoto é a confissão, o arrependimento verbalizado. Posso confessar só a Deus e não me preocupar em confessar às pessoas? Posso fazer isso de forma anônima? E se minha confissão criar mais prejuízo que benefício? Eu deveria estragar ainda mais a minha situação? Claro que você deve confessar seus pecados a Deus. Todo pecado é um pecado contra Ele. Mas não crie desculpas só para proteger sua reputação. O senso comum e a decência dizem que a confissão também deveria ser feita para aqueles que foram diretamente afetados pelo nosso pecado. Os pecados particulares deveriam ser confessados particularmente. Pecados públicos, confessados publicamente. Aqueles que pertencem à liderança talvez precisem transformar um pecado particular em público, em virtude do seu papel e responsabilidade. Nomear seus pecados como não é da conta deles pode ser uma forma de negar a realidade. Aqueles que estão no holofote devem viver em um padrão elevado de conduta, independentemente de sua vontade. Podemos ter a vontade de elevar nossos líderes, acreditar que eles vivem numa vida perfeita, cheia de proezas e aclamação. E nos sentimos devastados quando eles demonstram suas limitações humanas. Por isso esperamos que personalidades públicas façam confissões públicas quando fazem algo de errado. E quando a confissão se refere como adultério, por exemplo? Se eu trair meu cônjuge, quem merece minha confissão? Deus? Claro. Meu parceiro de adultério? Sim. Meu cônjuge? Talvez sim, talvez não. Quem sabe se o pecado secreto se tornará público? Quem sabe se é melhor para você projetar sua culpa ou colocar parte dela sobre seu confiável cônjuge? Eu deveria confessar para os meus filhos? Provavelmente não. Para o público em geral? O que eu deveria fazer? Por causa da natureza particular e privada do adultério, a confissão é proporcionalmente particular e privada. Mas quando a esfera de sua consciência aumenta, o alcance da confissão deveria aumentar. O pecado destrói, o arrependimento acaba com o pecado, mas não necessariamente com todas as consequências. A confissão aceita a responsabilidade, mas não provê garantia de como tudo se desenrolará. Em vez de calcular resultados potenciais, a confissão reivindica a misericórdia de Deus, independentemente de qualquer segurança na misericórdia humana. A confissão cria uma realidade, sem desculpas ou fugas. A confissão diz: eu estraguei tudo. Como disse um velho pastor a um outro mais jovem que ele, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Em vez de manter uma postura falsa ou um pedestal vacilante, a confissão me tira do pedestal e destaca uma outra pessoa que está no trono. A nova realidade tira de mim o holofote e coloca em Cristo. Isso é verdade tanto publicamente quanto particularmente. A confissão identifica de quem é a falta. É como diz a antiga canção: sou eu, Senhor, que aqui estou em necessidade de oração. Mas o perdão de Deus faz muito mais do que cobrir o pecado daquela pessoa. Como os outros reagirão à sua confissão? Será que eles, como Deus, perdoarão ou buscarão justiça, represália ou até mesmo vingança? Aqueles que foram perdoados por Deus perdoarão as pessoas que o trataram injustamente. Quando eles comparam o que outras pessoas lhe fizeram com o que eles próprios, em seus pecados, fizeram contra Deus, perdoar o outro passa a ser uma coisa pequena. Mas as pessoas que não aceitaram o perdão de Deus não terão perdão para dar aos outros. Se colocar o foco nas coisas erradas que os outros fizeram contra você, você achará difícil perdoar até mesmo aquele que confessa. Se por outro lado você se concentra no perdão que Deus lhe tem dado, então o rancor, as equações de quem perdoou mais, ou quem machucou mais, ou quem foi mais sincero, saem da jogada. Você agirá livremente de forma perdoadora. Mais do que debater os méritos ou possibilidade de confessar aos outros, o dom do arrependimento busca uma saída em forma de confissão.
independentemente de qual possa ser a reação dos outros. Os arrependidos que confessam recebem o perdão de Deus e se colocam à disposição da misericórdia dos outros. Generosamente agradecidos pelo que Deus lhe tem dado, eles recusam determinar quão agradecidos os outros devem ser. Quando as pessoas decidem pelo arrependimento, a confissão apresenta um mundo completamente novo àqueles que se confessam também aos outros. E assim terminamos Professor Nelson Jr. Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.